O Josias de Souza já escreveu a respeito disso, então eu vou até abrir com o Josias. O Josias escreveu, está entre as colunas mais lidas na nossa página neste momento do UOL. O sonho da anistia não veio, mas Eduardo realiza seus pesadelos. Vamos lá, Josias, qual vai ser o destino de Eduardo Bolsonaro? Ele vai ser acomodado pelo Supremo, Fabíola, no banco dos réus, né? É como você disse aí, ele não conseguiu realizar, desde o seu autoexílio americano, o sonho da anistia, mas está realizando gradativamente, aos pouquinhos, todos os seus pesadelos. E nesse julgamento, o Supremo vai sentar o Eduardo Bolsonaro do banco dos réus, o futuro político do filho vai virando farelo no instante em que o chefe do clã, o Bolsonaro, está vivendo a síndrome de ser hospedado na Papuda por alguns dias, pelo menos, né? Então, a estimativa, Fabíola, ali no Supremo, é de que o Eduardo seja condenado em 2026, antes da eleição. Portanto, ele não será, como pretende, candidato ao Palácio do Planalto, vai ser candidato, se muito, ao ostracismo, né? E o crime imputado a ele é conhecido, o procurador-geral Paulo Gonet o acusa de coação, porque ele atuou nos Estados Unidos para atrapalhar o andamento do processo do complô do golpe, tentou atrapalhar, não conseguiu. Essa denúncia está sendo julgada no plenário virtual e o julgamento termina no dia 25 de novembro, mas os ministros da primeira turma do Supremo não devem demorar tanto tempo para converter a denúncia em ação penal. O Eduardo Bolsonaro vai chegar ao banco dos réus e ainda não conseguiu notar, Fabíola, a diferença entre arrogância e insignificância. Ele se tornou, de fato, um personagem insignificante. Hoje as autoridades aqui em Brasília se divertem com as ameaças do Eduardo Bolsonaro como quem brinca de roleta russa, na certeza de que a influência que o personagem manipula em Washington está completamente descarregada. Então, realmente, ele está realizando os seus pesadelos aos poucos. Vem aí outras novidades, né? Até fevereiro ele tem que ser cassado pela Câmara por excesso de faltas. Há um processo aberto contra ele na Polícia Federal, porque ele é escrivão da Polícia Federal de carreira, e há um processo administrativo aberto contra ele que deve resultar na sua demissão. Acho que ele vai ter que ficar lá pelos Estados Unidos, Fabíola, e para ganhar a vida, talvez, que não vai ter mais salário de parlamentar, não tem salário da Polícia Federal, talvez ele tenha que voltar a fritar hambúrgueres. O pai dele um dia já disse que ele era craque nesse ofício, então talvez ele tenha que voltar a fritar hambúrguer lá nos Estados Unidos. E se o Trump não deportá-lo? Daqui a pouquinho a gente tem análise jurídica, mas antes ainda, aproveitando o nosso cientista político hoje, nos ajudando aqui no nosso All News, Carlos Mello. Professor, os objetivos dele não foram alcançados. Talvez pelo contrário até. Será que ele vai ter prejuízo com tudo isso, além de um julgamento e uma punição? Para reforçar o que eu disse do Josias, esse título é fantástico, né? Realizando seus pesadelos, né? E, de fato, foi isso. Veja, tem dois aspectos. Tem um aspecto legal e um aspecto político. Do ponto de vista legal, ele vai ser julgado, vai ter direito de se defender, embora não esteja fazendo questão disso, mas todos vimos Eduardo Bolsonaro ir para as redes sociais, ocupar as telas, e fazendo ameaças, né? Falando, inclusive, uma imagem absurda, né, de um porta-aviões ocupando o Lago Paranoá, em Brasília, quer dizer, se fosse possível, mas nós vimos tudo isso, né? Isso, além de uma ameaça ao país, vindo de um parlamentar, né? Além disso, ainda significou obstrução de justiça, porque isso tudo estava vinculado a impedir que o seu pai fosse julgado e condenado. Então, tem esse aspecto jurídico, esse aspecto que está sendo conduzido pelo STF. Agora, há um outro aspecto, que é o político. Não à toa, o presidente Lula vem se referindo ao Eduardo Bolsonaro como o seu camisa 10. Né? Veja, há 100 dias, mais ou menos, o governo do presidente Lula estava muito desgastado, estava nas cordas, tinha perdido votações importantes no Congresso, né? E aí vieram erros em série da oposição,
né? Vários erros. E talvez o maior deles foi esse movimento feito por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, não é? A questão de instigar o presidente Trump, com quem ele tem ligações indiretas, a punir o Brasil, não é? E isso deu uma bandeira política para o presidente Lula, a questão da soberania, enfim, e depois todo o processo feito pela diplomacia, de aproximação do governo americano, de negociação, que resultou naquele encontro entre os dois presidentes, com o presidente Trump fazendo elogios ao presidente Lula. Enfim, do ponto de vista político, foi um tiro no pé. Então, para usar um clichê antigo, né, além de um crime, de um suposto crime, embora seja claro, né, esse crime, ele também cometeu um erro político brutal para os objetivos dele, para os objetivos da oposição ao presidente Lula. Isso foi terrível e agora ele é simples assim, vai pagar por isso nos dois fóruns, no fórum político e no fórum jurídico. No fórum político, a irrelevância a que se referiu o Josias. E no fórum jurídico, provavelmente uma condenação aí, e vai ter que se haver com a justiça.